Domingo de Pentecoste, hoje encerra-se o tempo pascal e amanhã retomaremos o tempo comum. Com a festa de Pentecoste, a igreja que ainda estava tímida, a igreja que estava insegura, com medo, as portas fechadas, ela é curada. Os apóstolos, como encontramos nos versículos do Evangelho de hoje, estavam cheios de medos, fechados. Então, a vinda do Espírito Santo sobre a igreja abre as portas para uma igreja a qual passa a ir ao encontro das pessoas. Celebrar Pentecoste é abrir-nos a sermos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. O que é o Espírito Santo? O Espírito da relação do Pai com o Filho, que é nos oferecido o Espírito Santo de Deus. No nosso dia a dia, de vez em quando a gente ouve essa fala ou se dá conta. Olha, eu tenho um pouco do Espírito da minha mãe. Olha, isso é escrito o Espírito do Pai, né? Principalmente for coisas boas, né? Isso, ou ruins. Olha, puxou para o pai, puxou para a mãe. Ou seja, tem um Espírito acompanhando ela, aquele carisma. Às vezes para o bem, ou às vezes para o mal, carisma do mal, né? Então, hoje um dia, na celebração, para reavivar os dons do Espírito Santo. Que Deus, dons, significa presentes. Deus deseja dar os seus dons a nós. Não é igual nós. Nós temos tantos dons e talentos que a gente é um pouco que calculista, né? Você está cheio de dons, mas a gente não dá para Deus se servir. E é bom lembrar, os dons que Deus lhe deu, que me deu, é a chance da salvação para você. Se você, com esses dons, você não toma consciência, e pior, não coloca a serviço, esses dons te levam a perder o céu. Te leva a perder o céu. Porque ele foi lhe dado, oferecido, para que Deus se manifeste através deles. E olha, nós temos a infinidade de dons. O dom da vida. O dom da vida que me possibilita andar, movimentar os braços, abrir as mãos e fechar, enxergar, ouvir, falar, ter discernimento. Quantos dons? Como que eu coloco isso a serviço do reino de Deus numa vida de comunidade? O caminho para o céu não é isolamento, é vida de comunidade, porque o nosso Deus é comunidade. Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos celebrar no próximo domingo a festa da Santíssima Trindade. Deus, para vir ao mundo, escolheu uma comunidade. José e Maria. Quando foi para Jesus deixar essa comunidade familiar, o que ele fez? O que fez Renato? Muito bem, ele organizou uma comunidade. Formou a comunidade dos apóstolos. Agora, como que nós queremos, na nossa arrogância, viver isoladamente? Então, hoje é a festa da comunidade. O Espírito Santo vem sobre os apóstolos, como nos diz a primeira leitura. Antes não se entendiam. O Espírito Santo une a comunidade, mas cada um falando da sua maneira e todos entendiam a linguagem do amor que serve. Um gesto, se eu chego aqui e diz a um de vocês, estendo a mão, bom dia, Deus abençoe o seu dia. Isso, mesmo que precisa falar 2 vezes, né? Falem. Ou seja, de uma maneira que todos vão entender essa linguagem, esse idioma. Entende ou não entende?
Então vamos pedir os dons do Espírito Santo para nos levar a viver em comunidade. E como igreja, sempre em saída, o Papa Francisco insiste. Eu desejo uma igreja em saída. Mas como que nós gostamos de ficar fechados apenas em reuniões, né? E então pensamos os dons do Espírito Santo, são sete os dons. Vamos lembrar? Isso, ai Padre. Se a gente não lembra, é porque você não pede. Precisa pedir. Aí fica pedindo umas coisas que Deus não vai dar. Porque se der, a gente faz besteira. Então pedir os dons, sabedoria, inteligência, ciência, fortaleza, conselho, piedade, temor a Deus. E a presença do Espírito Santo na sua vida, na minha, ela naturalmente precisa produzir os frutos do Espírito Santo. Quantos são os frutos do Espírito Santo? Muito bem. 12. São 12. Precisamos ler a palavra de Deus, em Gálatas 5. Os frutos do Espírito e os frutos da carne. Né? Buscar, isso nos liberta para sermos felizes. Né? Então, como o tempo aqui não permite, nós poderíamos falar de cada um dos dons, falar dos frutos da presença do Espírito Santo, mais ou menos dizer de um dos dons, temor a Deus. Existem 3 tipos de temor. O temor humano, qual que é o temor humano? Eu tenho medo de sair aqui da rede de vídeo e ser atropelado. É um medo. Você, a hora de atravessar a rua, precisa ter medo mesmo. Olhar para um lado, para o outro. Esse é o temor humano. O temor servil olha, eu procuro fazer as coisas direitinho porque eu tenho medo que Deus possa me castigar. Esse é um temor servil. Agora, qual que é o temor a Deus? Temor a Deus é você ter medo de se afastar de Deus. Isso é o temor a Deus. Eu não falto a missa aos domingos porque eu tenho medo de me afastar de Deus. Eu sou uma pessoa engajada numa vida de comunidade paroquial porque eu tenho medo de não colocar os talentos a serviço das pessoas, somente aquelas que eu não conheço. Porque se a gente ficar escolhendo, mas a gente quer escolher quem a gente quer amar, a comunidade, não é eu que vou fazer bem com a comunidade precisa fazer bem para mim. Aí está longe do temor a Deus. Né? Então, busquemos os dons do Espírito Santo. O dom do temor a Deus também, ele realiza em nós o tamanho de Deus. Sempre você reconhecer a grandiosidade de Deus. Esse é dom do temor. E a sua pequenez. Que você precisa de Deus. Quantas vezes nós somos arrogantes por falta desse dom? Senhor, eu quero isso, 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 isso. Eu vou até fazer uma promessa, se me der. O que é isso? Falta do dom do temor a Deus. Não reconhece a grandeza do amor de Deus. Né? Precisa fazer negocinhos com Ele. Misericórdia. Precisamos pedir os dons. Então vamos pedir, rezando várias vezes ao longo do dia, a oração do Espírito Santo. E hoje e agora vamos professar a nossa fé.